2 Timóteo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê, meu irmão? Perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Nós precisamos nos manter firmes no Evangelho. Firmes nesta palavra que Deus nos deu. Veja o que a Bíblia diz aqui no versículo 14. Ele diz assim: sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, para tornar-te sábio para a salvação. A Bíblia diz que nos últimos tempos haveria uma força tão grande do engano, trazendo incredulidade, apostasia, pessoas negando a sua fé. Por quê? Porque seduzidas por espíritos que ensinam coisas diferentes do que está escrito na palavra. Como é que eu me mantenho firme no Evangelho? Olhando para a palavra de Deus. Olhando para a Escritura que desde o início você recebeu. Como a pastora Regina disse agora há pouco, Deus deu uma característica a este ministério, que é a palavra. Os grupos familiares na qual ensinam a palavra. Aonde a nossa vida está firmada, aonde, meu irmão? Na palavra. Alguns se firmam em curas, outros se firmam em outros homens, mas a Bíblia nos ensina que aquele que ouve estas palavras, Jesus diz que aquele que ouve estas palavras e as pratica, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vendo vento, tempestades, a casa permaneceu de pé. Quando Jesus falava sobre isso, ele não estava falando apenas do tempo lá no passado, mas desse tempo em que nós vivemos. Porque para nós mantermos a nossa salvação, nós vemos, meu irmão, que há muitos ventos contrários. Há uma força de tempestade que tenta abalar a nossa fé. Mas quando os teus olhos estão voltados para a palavra de Deus, firmes, sem desviar, diga assim comigo: eu não posso desviar da verdade. Amém, meu irmão? O que é a verdade? É a palavra de Deus. Não é o que eu digo. Eu posso te dar conselhos da minha vida. Mas o que prevalece é a palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele diz: eu zelo para que a minha palavra se cumpra. A minha palavra, diz o Senhor. Então a palavra de Deus tem poder, meu irmão. Quando eu falo a palavra de Deus, tem poder. Quando eu creio e pratico a palavra de Deus, tem poder, meu irmão. Para transformar a nossa vida, para mudar os nossos pensamentos, para manifestar a glória de Deus, trazendo vitória até nós. Então a palavra de Deus tem poder. Quando o homem se desvia dela, ele perde os propósitos. Então ele se afasta de Deus, porque Deus e a sua palavra são um. Jesus Cristo é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo veio para testificar a palavra de Deus. Ele falou: eu farei lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo nos lembra o que, meu irmão? A palavra. A verdade que está plantada dentro de nós, meu irmão. Nós não andamos segundo o ensinamento de homens, doutrina de homens, que diz isso ou aquilo. Interessante você perceber que aqui no versículo 16, ele diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para, vamos ler juntos aí, meu irmão, o ensino, repreensão, para a palavra serve para quê, meu irmão? Para corrigir? Sim ou não, meu irmão? Sim. E também
para a educação na justiça, a fim de que sejamos perfeitos. Quando o homem cria sua doutrina, sabe, ele diz assim, a palavra é boa para ensinar, mas para corrigir não. Então usa-se uma parte da palavra. Como é que as pessoas distorcem o evangelho? Usando uma parte dele. Isso me serve. Para quê? Confortar. Para ela se conformar com o pecado. Com a vida de engano e de erro. As pessoas hoje não se arrependem mais. E eu digo para você, o que adianta eu dizer que eu sou um cristão, que eu vou à igreja, ter o nome de um cristão, ir à igreja, eu e você não, porque nós praticamos a verdade, amém, meu irmão? Mas temos que abrir os nossos olhos. Vai à igreja, ouve a palavra, mas não pratica. Não se arrepende dos seus erros. Não deixe essa palavra causar uma revolução dentro de você, porque ela vem para corrigir, para ensinar, para guiar, não é? E assim, Deus está nos preparando, meu irmão, para a eternidade, porque tudo aqui nessa terra, meu irmão, passa e passa muito rápido. Deus não veio para nos dar a vida de riqueza, Deus nos veio aqui para você ser uma pessoa conhecida diante dos homens, ter poder, meu irmão, isso não é nada se você não tiver salvação. A autopítica dizer que todos são salvos não é a verdade do Evangelho, porque a palavra do Senhor diz que aquele que for fiel, diga comigo, aquele que for fiel, até o fim, herdará a coroa da vida eterna. Aquele que pratica, aquele que vive, aquele que se arrepende, aquele que deixa esta palavra falar com ele. A palavra, meu irmão, tem que tocar na tua vida. O quanto esta palavra tem tocado na sua vida. O quanto esta palavra tem falado com você, mudado os teus pensamentos. Ou você pensa assim, glória a Deus, é tão bom ir à igreja, você não vem à igreja para receber um alívio. Você não vem à igreja, meu irmão, para sentir apenas uma paz no teu coração. Você vem aqui à igreja para Deus confrontar também o teu eu. Para Deus também ter a oportunidade de mudar a tua vida, porque sem mudança não há salvação. Não adianta dizer que vai e que não muda. Não há transformação. Quem quer ser transformado aqui? Diga assim, eu tenho que me manter firme na palavra de Deus. Aleluias, aleluias. Amém, meu irmão? O evangelho não vem para nos agradar. O pai que passa a mão sobre a cabeça dos seus filhos, está tudo bem, e não os corrige, depois lá na frente, sofre consequências tremendas. Esses dias eu vi de um educador, e fizeram uma pergunta a ele, disseram assim, olha, o filho está inclinando para as drogas, está pegando um caminho muito ruim. Eu queria saber o que é que você pode falar. Isso nos meios de comunicação. O que você pode dizer? Ele disse, olha, fizeram uma pesquisa e analisaram a vida de mais de 50 mil pais, famílias. E eles chegaram à conclusão que aqueles pais que são mais rígidos, firmes na educação, os filhos não pendem para o caminho errado. Por que é que Deus nos mantém firme no caminho? Para que você não se perca e você encontre a eternidade, meu irmão. Quando Deus nos corrige pela sua palavra, Deus está amando a cada um de nós, meu irmão. Porque o Pai corrige aquele quem ama. Ele cuida de cada um de nós. Por isso a palavra de Deus, meu irmão, é a verdade que sustenta a nossa vida. Por isso que o evangelho tem sido deturpado em tantos lugares, porque as pessoas têm moldado a palavra de Deus à vida deles, mas na verdade é a nossa vida, diga a minha vida, tem que se amoldar à palavra de Deus. É o inverso, Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele fala e nós obedecemos, Ele diz e nós fazemos. Mesmo que seja difícil, não importa, você tem o Espírito Santo e Ele vai te ajudar a vencer, meu irmão. Ele vai te ajudar a vencer as barreiras, as tuas fraquezas, te fazer prevalecer. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Diga assim, eu vou vencer. Espírito Santo, ajuda-me, fortalece-me, porque eu quero avançar, quebrar as barreiras do meu eu, e viver a perfeição, estar habilitado para toda a boa obra que Jesus Cristo me chamou a fazer. Aleluias. Amém, meu irmão? O Evangelho traz vida. A vida que o Evangelho traz é aqui dentro.
Porque tudo que acontecer no seu exterior é resultado daqui dentro, meu irmão. As pessoas andam tristes, elas andam angustiadas, andam depressivas, porque essas doenças, meu irmão, são da alma. Um espírito vazio, distante de Deus. Quando eu estou com fome, eu pego uma comida e como, e eu me sinto forte. Mas o espírito só há uma maneira de se alimentar. É a presença de Deus. Quando você se enche de Deus, o teu espírito é alimentado, então você se torna forte. As suas feridas interiores são curadas. Nenhum médico pode curar o seu interior, homem nenhum, mas o Espírito Santo, meu irmão, ele age com poder e transforma o nosso interior. Ele transforma a nossa vida por completo. Basta nós abrirmos o nosso coração, basta nós nos abrirmos para receber. Aqui no capítulo 2 de Timóteo, no versículo 16, a palavra diz assim, meu irmão, se tiver com ela aberta, acompanha comigo. Ele diz assim, olha, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Emineu e Fileto. Estes, presta atenção nisso, estes se desviaram do que, meu irmão? Da verdade. Desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Se desviou da verdade. Não se pode desviar da verdade, meu irmão. É muito simples viver com Deus. É muito simples viver o Evangelho. Basta você, meu irmão, receber na simplicidade que Deus te fala esta palavra. Não é pelo entendimento humano, a Bíblia não é para se discutir. A Bíblia não é conhecimento para eu gerar uma discussão e dizer, eu penso assim, o outro eu penso assim. Não, eu penso como Deus pensa, meu irmão. Se Deus está dizendo para fazer assim, é assim que eu vou fazer. Não há dúvidas. Jesus Cristo diz assim, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está me mandando amar o meu próximo. Ele está dizendo, olha, ora por aqueles que você ama, que estão ao teu redor. É muito fácil, você vai orar. Mas ora por aqueles que te perseguem. Ora por aqueles que falam mal de você. É simples, é simples. Fazer o que Jesus nos mandou fazer é simples. É apenas abrir o coração para viver o Evangelho. Quando João Batista se levantou no meio de uma geração perversa, aquele povo conhecia a Deus. Desde os seus antepassados tiveram experiências poderosas com Deus, mas se afastaram de Deus e da sua verdade. Viviam religiosamente. Viviam apenas as práticas religiosas. E João Batista foi a voz que se levantou no meio daquela geração a dizer, arrepende-te, porque é chegado o Evangelho. É tempo de vocês se arrependerem, mudarem a direção e fazer o que é que Deus está mandando fazer. Por isso que Jesus Cristo veio ensinar um Evangelho tão simples, mas de vida, prático, viver. Jesus ensinou sobre o amor de uma forma prática, não conhecimento. O amor que perdoa, que tudo espera, que tudo suporta. O amor que não busca os seus próprios interesses, que não se exaspera, que não se ressente do mal. Viver, praticar. Jesus ensinou a amar aquele pecador caído e não me achar superior a ele. Jesus me ensinou a abençoar todos que estão ao meu redor, sabendo que quando eu abençoo, Ele que vai me abençoar tantas vezes mais. Jesus nos ensinou que as coisas deste mundo não têm valor perto da glória e da grandeza de Deus, meu irmão. Ele diz que a riqueza deste mundo corrói, ela acaba, mas aquilo que você guardar lá no céu, meu irmão, nem traça, nem ferrugem pode corroer. É a verdade. Eu tenho que manter a minha vida firme na verdade do Evangelho. Um meio Evangelho não funciona, meu irmão. Viver um Evangelho mais ou menos, escolher aquilo que eu quero para a minha vida e praticar, viver apenas aquilo que Deus pode fazer, Deus
pode te abençoar e Ele vai te abençoar, Ele tem te abençoado, amém, meu irmão? Mas isso não é o principal. Nós não viemos a Deus porque Ele pode nos abençoar. Nós viemos a Deus porque Ele tem palavras de vida eterna, meu irmão. Muito mais do que nós podemos imaginar ou pensar. Ele nos deu a eternidade para nós vivermos. Estamos aqui neste mundo tão rápido, tão passageiro, algo que ao piscar de olhos, e você mesmo sabe disso. Ninguém aqui pode garantir vida. Ninguém aqui pode dizer assim, olha que maravilha, estou tão bem, e amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro. Ele diz, não, se Deus quiser, você fará isso. Porque tudo depende dele, a vida. Eu nem sei se amanhã eu levanto, mas pela graça dele, ele me dá vida e eu posso levantar com saúde, amém, meu irmão? Tudo vem dele, tudo vem do Senhor. E quando nós compreendemos isso, nós valorizamos, meu irmão, essas palavras, porque elas são palavras de vida eterna. Por mais que vivemos nessa terra, não se compara a grandeza, meu irmão, da eternidade que Deus tem preparado para cada um de nós. Olharmos para aquilo que Deus valoriza. Deus criou o homem, mas para viver com ele. E a promessa dele é essa, de que ele enviaria o seu filho para novamente salvar a cada um de nós. Mas quando ele vier, virá em glória para buscar a sua igreja, para nós morarmos eternamente com o Senhor, onde não haverá mais, meu irmão, nada que possa nos separar deste Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sua vida está nele, meu irmão. Coloque os teus olhos em Jesus Cristo. Jesus estava ali aquele dia, vindo por sobre as águas, encontrando os discípulos no barco. E ali ele nos traz uma lição, porque Pedro, quando ao sair daquele barco, olhou para Jesus, ele andou por sobre as águas. Mantenha os teus olhos fitos em Jesus Cristo, meu irmão. Mantenha os teus olhos colocados nesta palavra, meu irmão. Não olhe para a direita e para a esquerda. Olha, a concorrência é muito grande, porque o inimigo ataca daqui e dali, mas não existe, meu irmão, nada comparado à palavra de Deus. É a única verdade que nos sustenta. Para de ouvir as vozes. Para de ouvir, meu irmão, aquilo que está lá na internet, que quer te ensinar o modo que você quer dizer, e quer dizer assim, sabe, não, o evangelho não é muito bem assim, o evangelho é assim, não. Você não pode ficar enganado, porque você tem a palavra de Deus aí nas suas mãos, meu irmão. É esta palavra que te sustenta. O evangelho que você viu desde o princípio, quando você estava lá nascendo em Jesus Cristo, e você foi encaminhado a um grupo familiar, e começou a aprender os rudimentos da palavra de Deus, é aquela verdade, é essa verdade que sustenta a minha vida e a sua vida, meu irmão. Sabe o que eu quero te dizer? Quando Josafá estava sendo atacado, lá em Crônicas, e Deus falou com o povo, Deus trouxe uma palavra, e ele diz assim, olha, confie em Deus e estareis seguro, confia nos seus profetas e prosperareis. Não adianta você ouvir outros profetas, porque Deus diz assim, confia nos seus profetas, é o que está escrito na palavra, e você vai prosperar. É a palavra que vem da visão que Deus dá ao bispo. A visão que Deus dá ao bispo a este ministério, que mantém a nossa vida, meu irmão, dentro dos princípios retos do Senhor. Que não nos deixa abalar, porque o mundo mudou, mas Jesus Cristo não muda. Ele diz, pode passar céu, terra, mas as minhas palavras não passam. Ele não muda. Ele diz, eu sou o Senhor e eu não mudo. E por essa causa que vocês não são consumidos. Deus não muda, meu irmão. Mas o mundo modernizou. É bíblico, está escrito mesmo. E aí que nós temos que tomar mais cuidado, porque ele disse, quando, meu irmão, o saber se multiplicar, quando ouvir rumores de guerras, terremotos, maremotos, alerta, porque é chegado o reino de Deus, está próxima a vinda do Senhor. Nós temos que nos apegar mais às verdades ouvidas, meu irmão,
desde o princípio, como diz aqui a palavra, desde a infância, quando recebeste, o que ele está dizendo como infância? Quando você estava ali, meu irmão, nascendo em Jesus Cristo e bebendo o leite espiritual. Aquilo que você ouve, meu irmão, soou estranho aos seus ouvidos, não ouça. Deixa para lá, volte-se à palavra de Deus, porque você conhece a verdade, você tem uma pastora, você tem pastores para te ajudar, e você chega e diz, olha, o que é que Jesus Cristo diz? E aí nós vamos lá na palavra, meu irmão. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que Jesus Cristo diz. Amém, meu irmão? Porque esta palavra nos leva à verdade. A Bíblia diz que muitos perecem porque lhe falta conhecimento. É o que a Bíblia diz. Porque falta olhar para a palavra de Deus. Porque ouvem isso ou aquilo, mas não olham para a palavra. Você tem a fonte, meu irmão. Eu quero que você pegue a tua Bíblia aí agora. Levanta ela assim e diga assim, obrigado, Senhor. Porque eu tenho a fonte, que é este Evangelho, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Alguns dias atrás nós vimos aqui, né? Quem esteve aqui teve a oportunidade de ver um testemunho de uma tribo que vive num lugar distante, só consegue se chegar lá em transportes aéreos, é numa montanha, e ali o Evangelho chegou. E eles usavam uma palavra, e um tradutor trazia a palavra e o Evangelho a eles, e aquilo foi recebido de um valor muito grande dentro do coração. E quando eles receberam vários exemplares de Bíblia, como a pastora disse, sobre a doação de Bíblias, como é poderoso isso, quantas pessoas se convertem a ouvir a palavra e ler a palavra de Deus, eles fizeram uma grande festa. Por quê? Porque eles estavam recebendo a libertação da vida deles, meu irmão. Ter a palavra de Deus é ser livre, meu irmão. Quem conhece esta palavra não fica preso a engano nenhum, nem à morte deste mundo, mas tem a fonte para receber a vida que Deus tem para cada um de nós, meu irmão. Valorize a palavra de Deus, meu irmão. Valorize esta palavra. O tempo que você tem, medita. Começa a meditar na palavra de Deus. Começa a meditar naquilo que Jesus Cristo tem falado com você nos cultos, lá no grupo familiar. Começa a meditar nos evangelhos. Essa palavra vai descer ao teu coração, meu irmão, trazendo vida, abrindo, descortinando a sua visão. Quantas vezes você já ouviu aquela palavra, mas aí você está lá na sua casa, meditando, lendo a palavra, e Deus abre os seus olhos. Quem já aconteceu isso? Levante a sua mão. Glória a Deus, meu irmão. É assim que nós temos experiências com Deus. Lá no secreto, lá na sua casa, quando você começa a meditar nesta verdade, Deus começa a falar com você, Deus começa a descortinar os teus olhos, Deus começa a trazer vida, libertação, porque esta é a fonte, meu irmão. Quem está ligado nesta fonte aqui, permanece firme, sobre a rocha, em nome de Jesus Cristo. Quero que você fique de pé. Nós vamos orar em nome de Jesus.